A história do trem da Grécia Antiga ao Brasil. O trem é um dos meios de transporte mais importantes da história da humanidade. Mas você sabia que a ideia de transportar pessoas e mercadorias sobre trilhos remonta à Grécia Antiga? Vamos viajar no tempo e descobrir como o trem evoluiu ao longo dos séculos. A Grécia Antiga, século VI a.C., no século VI a.C., os gregos usavam trilhos de madeira para transportar barcos sobre a terra. Essa foi a primeira forma de transporte sobre trilhos da história. A Revolução Industrial, século XVIII. A Revolução Industrial trouxe grandes mudanças para o transporte. Em 1804, o engenheiro britânico Richard Trevithick construiu a primeira locomotiva a vapor prática. Essa foi a primeira vez que um trem foi impulsionado por uma máquina a vapor. A primeira linha de trem, 1825, em 1825, o engenheiro britânico George Stephenson construiu a primeira linha de trem pública do mundo, a Stockton and Darlington Railway. A linha foi inaugurada em 27 de setembro de 1825 e transportou passageiros e mercadorias a uma velocidade de 24 km por hora. A evolução do trem, século XIX e XX. Ao longo do século XIX e XX, o trem evoluiu significativamente. As locomotivas a vapor foram substituídas por locomotivas a diesel e elétricas. A velocidade e a eficiência dos trens aumentaram significativamente, tornando-os um meio de transporte rápido e confiável. O primeiro trem no Brasil, 1854. No Brasil, o primeiro trem foi inaugurado em 1854, na Estrada de Ferro Mauá, no Rio de Janeiro. A linha tinha apenas 14,5 quilômetros de comprimento, mas foi o início de uma grande rede ferroviária no país. Conclusão. E assim, o trem evoluiu ao longo dos séculos, tornando-se um dos meios de transporte mais importantes da história da humanidade. Desde a Grécia Antiga até os dias atuais, o trem continua a ser um símbolo de progresso e desenvolvimento. O Brasil tem uma rede ferroviária de aproximadamente 30.129 quilômetros de extensão, com 1.121 quilômetros eletrificados, distribuídos por 22 estados e o Distrito Federal. Existem cerca de 3.100 locomotivas em operação no país, um aumento de 169% em relação a 1997. Tipos de trens no Brasil. Trens de passageiros. Existem apenas duas linhas regulares de passageiros no Brasil, a Estrada de Ferro Vitória-Minas e a Estrada de Ferro Carajás. Trens metropolitanos. Operam em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza e Teresina. Trens de carga. A maioria das ferrovias brasileiras é dedicada ao transporte de carga, especialmente commodities minerais e agrícolas. Principais ferrovias do Brasil. Estrada de Ferro Carajás. Liga São Luís a Parauapebas, com 892 quilômetros de extensão. Estrada de Ferro Vitória a Minas. Liga Vitória a Belo Horizonte, com 664 quilômetros de extensão. Ferrovia Norte-Sul. Em construção, ligará o Pará a São Paulo, com 4.155 quilômetros de extensão. Essas são algumas informações sobre os trens no Brasil. Obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos.